Nós convidamos o fundador da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa. Antônio Carlos, boa tarde, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e gentileza, como vai? Olá, boa tarde, é uma honra participar do programa. Nós é que agradecemos. Aliás, faz mais ou menos uns 2 meses que eu conversei com o senhor aqui na Jovem Pan. Sim. E existe aquele consenso quando se fala sobre a violência no Rio e quando se está instalada uma crise como essa. A impressão que se dá é a seguinte: daqui a 15 dias ninguém mais fala sobre isso porque as autoridades, o governo do Rio vai tentar um acordo com os criminosos e para absolutamente tudo, não tudo, mas pelo menos a situação é amenizada. Esse momento que o Rio vive, com essa tentativa das Forças Armadas também de ajudar a amenizar ou tentar amenizar essa crise, isso dá resultado ou não dá resultado? Isso é mais uma tentativa paliativa, com o ministro mandando as tropas chegarem no entorno da Rocinha? Que leitura você faz disso, Antônio Carlos? Olha, nós chegamos num ponto que a instauração de uma lei da garantia e da ordem no Rio de Janeiro é absolutamente necessária. Eu lamento ter que dizer isso, mas temos que deixar de lado preferência ideológica e o nosso romantismo e entender que pessoas estão entre a vida e a morte nessas comunidades, que estão vivendo um cenário de guerra. Armamento cujas balas são capazes de furar parede de alvenaria, estão sendo usados, e granadas, numa guerra na qual o direito do pobre, do trabalhador, de famílias inteiras, de milhares de pessoas é ignorado. Agora, contudo, nós não podemos mais depender de ações espasmódicas que representam investimento de muito dinheiro, também vidas humanas, policiais que morrem, soldados do Exército, sem perspectiva de solução do problema. Então é de fundamental importância que essas ações sejam acompanhadas de protocolo para que os moradores dessas comunidades saibam em que condições essas operações serão feitas, se os seus direitos serão respeitados, isso é fundamental. Outro ponto, se haverá implementação de políticas públicas, porque a raiz do problema tem a ver com o fato de milhares e milhares de pessoas viverem em estado de petição, de miséria, e paralelo a isso, não há mínima dúvida, a rediscussão da reforma das nossas polícias, porque o Estado está apelando para as Forças Armadas porque as forças policiais não estão dando mais conta da situação. Antônio Carlos, a pergunta é do nosso repórter do Rio, Rodrigo Viga. Oi, Viga. Obrigado, Thiago. Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela chance, pela oportunidade. Eu estou falando aqui do Rio, você também, né? Então, enfim, você conhece bem essa realidade. Agora ficou mais ou menos um mês sem... Alô? Oi, Viga. A gente ficou mais ou menos um mês sem essa ação integrada de Forças Armadas com as polícias locais aqui do Rio de Janeiro. A gente pode dizer que a gente pode botar na conta das autoridades locais e federais esse problema que está acontecendo agora na Rocinha. Eu sei que é um problema estrutural, mas poderia ter sido prevenido caso não houvesse esse mimimi, esse tititi, nhenhenhen, que só foi, em tese, solucionado nessa quinta-feira, quando o ministro Jungmann e o governador Pezão resolveram afinar o violino, Antônio Carlos? Olha, na verdade, nós estamos lidando com um problema histórico, faz parte da vida dessa cidade. Então, desde a Casa Grande Senzala e passando pela forma como essa cidade cresceu, se desenvolveu ao longo, podemos dizer, dos séculos. É uma cidade profundamente desigual, alguém já disse, uma cidade partida. Então, é muito difícil você administrar a vida em sociedade nesse cenário de desigualdade, nesse cenário de falência múltipla das instituições do Estado. Nós estamos vivendo uma crise no Tribunal de Contas do Estado, crise na Assembleia Legislativa, crise na Câmara dos Vereadores. As instituições não funcionam, o Estado acéfalo.
sabe? E a gente também percebe agora, somada a tudo isso, uma dificuldade muito grande de diálogo entre a Secretaria de Segurança e as Forças Armadas. Sabe? É evidente que houve um curto-circuito nessa comunicação e que culminou nesse estado de coisas. Contudo, nós estamos lidando com um problema histórico, nós estamos lidando com algo cuja solução depende de ações sistêmicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma proposta isolada de solução do problema dá conta dessa realidade. Nós temos que discutir a questão da guerra às drogas, nós temos que discutir a reforma da polícia e a implementação de políticas públicas nessas comunidades. Então, senão, nós vamos estar vivendo, sabe, o que sempre vivemos na história do Rio de Janeiro. Sabe? Hoje, o que está para acontecer com essa ocupação, que julgo necessária, porque nós estamos com milhares de pessoas simplesmente apavoradas, trancadas dentro de casa, tantas outras que vão hoje, após um dia de trabalho extenuante, sabe, querer voltar para casa sem poderem se dirigir para os seus lares, sabe? Então, quer dizer, é alguma coisa que era absolutamente necessária. Agora, contudo, sabe, isso tem que vir acompanhado de um sonho. Sabe, tem que vir acompanhado de projeto, que não pode ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de Estado, de alguma coisa que tenha continuidade, sabe, cuja implementação não dependa do bom humor, da preferência ideológica da classe governante. Isso é condição sine qua non para que o Rio de Janeiro vença essa batalha contra o crime. Antônio Carlos, uma última questão. Repórter Carolina Ercolim aqui conosco nos estúdios. Oi, Carol. Oi, Thiago, boa tarde, Antônio Carlos. O que a gente percebe é que, claro, o crime organizado está muito mais organizado que as autoridades e tem encontrado lacunas para se espalhar e para se agir. A minha pergunta é se, por acaso, você vê algum tipo de oportunidade também em utilizar algum evento, enfim, que esteja acontecendo no Rio de Janeiro, também com a chegada de muitos turistas, uma movimentação atípica na cidade, para também uma movimentação desses, da violência, enfim, desses bandidos no Rio de Janeiro? Olha, eu acho pouco provável, porque no histórico do Rio de Janeiro, ocorre justamente o oposto. Nos grandes eventos, a gente costuma gozar de uma paz surpreendente. Uhum. O que parece, em razão das informações que nos estão chegando através do trabalho de inteligência da polícia, quer dizer, informações que foram tornadas públicas pelos meios de comunicação, é que está ocorrendo uma verdadeira disputa de poder ali dentro. Então, essa é a razão da crise. Agora, não há mínima dúvida que isso tem íntima relação. Tudo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro tem relação com o estado da cefalia, com a crise que nós estamos vivendo de governança, crise fiscal. Isso tudo tem a ver também com o fato das UPPs terem quebrado, vamos assim dizer, a homeostase das favelas. O que eu estou querendo dizer com isso? Com a entrada das forças policiais, com a ocupação, os bandidos saíram e organizaram o crime em favelas onde não havia domínio territorial armado, ou onde o domínio territorial armado era muito precário. Agora não, a capilaridade é brutal e somada à crise na economia do país e, consequentemente, do estado do Rio de Janeiro, sabe, deu no que deu. Hoje, é bem clara a perda completa do controle da situação por parte das nossas polícias. E chama atenção bem a dificuldade de diálogo entre as forças policiais, a Secretaria de Segurança e as Forças Armadas. Agora, sem ampla conjugação de esforços, sem uma união inédita, histórica, do Estado, da União, do município, o engajamento da sociedade, nós não vamos dar conta dessa situação. Eu, desde que comecei a lutar pela redução da letalidade, dos homicídios no estado do Rio de Janeiro,
eu nunca vi nada igual. E eu não estou falando de sensação de insegurança. Eu estou falando numa sensação de insegurança que é baseada em fatos e em dados objetivos. Se você for para o site do Instituto de Segurança Pública, descobrirá, constatará que este ano é o ano mais violento dos últimos 3 anos. Antônio Carlos da Costa é fundador da ONG Rio de Paz. Antônio Carlos, olha, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, e vamos voltar a nos falar mais vezes aqui na Jovem Pan. Obrigado. Para mim é uma honra. Muito obrigado.